Olá, meu nome é Ricardo Olivoto Sulato e eu vou falar um pouquinho sobre a semana 11 da disciplina de Inteligência Artificial. Foi proposto para a gente que utilizasse esse programa fornecido pelo professor para controlar a trajetória desse AGV com um controlador fuzzy. Então foram implementadas algumas regras e alguns posicionamentos que fariam ele melhorar a trajetória oscilatória dele para uma trajetória mais fluida. Podemos perceber nessa parte que há a criação de 3 memberships que vão fazer a fusificação desse sistema, que são a distância pequena, média e grande, e esses são os respectivos valores de cada uma delas. Aqui também há uma parte de fusificação, que seriam a parte das angulações que o AGV vai ter que aplicar no seu controle para poder virar o robô quando ele encontrar um obstáculo à frente. Então temos os seguintes memberships, tanto para a entrada quanto para a saída. Ele vai começar em 0 e ir até 10 na parte pequena, e vai decrescer até quando ele chegar em 30. A parte média vai começar a crescer quando ela estiver em 10, estabilizar em 1 quando estiver em 30, seguir até 70 e de 70 vai decair até 100. A parte grande vai começar em 70, subir até 100 e estabilizar em 1 quando ele satura em 120. Para os memberships das saídas, serão os seguintes parâmetros: muito negativo, negativo, pouco negativo, zero, pouco positivo, positivo e muito positivo. No muito negativo, ele vai começar em menos 50, ir até 40 e decrescer até menos 35. No negativo, ele vai começar em menos 40, crescer até menos 35, seguir até menos 20 e de menos 20 decrescer até menos 15. O pouco negativo vai começar em menos 20, subir até menos 15, ir em 1 até menos 10 e decrescer até 0. A parte 0 vai começar em menos 5, subir até 0, ficar em 0 e descer até menos 5. A parte pouco positiva vai ser os mesmos valores da parte negativa, só que positivo. Então ele vai começar em 0, subir até 10, ir até 15 e decrescer até 20. O positivo vai começar em 15, subir até 20, ir até 35 e decrescer até 40. O muito positivo vai começar em 35, subir até 40 e estabilizar até a angulação de 50. Então o range do robô vai ser de 50 positivo até menos 50 na angulação. A parte de defusificação do sistema será feita pelas regras. Então, a primeira regra será: quando o robô bloqueado, então andar para frente. Ou seja, se a distância frontal for grande, a distância direita for grande e a distância esquerda for grande, ele vai ter um ângulo de zero, ou seja, ele não vai se movimentar, vai manter em linha reta. A regra 2 e 3 são válidas para quando a distância direita é grande ou a esquerda é grande, vai ser respectivo para cada uma delas, só que elas vão ter a mesma função para o robô virar para a direita ou para a esquerda. A distância esquerda ou direita for média, e a distância frontal for média, ela vai virar pouco positivo ou pouco negativo, dependendo de qual for a situação, se for esquerda ou direita. As regras 4 e 5 é quase a mesma coisa da regra 2 e 3, só que agora a distância inversa da que é grande vai ser pequena e a distância frontal média, e ele vai ser pouco positivo ou pouco negativo. Eu fiz desse jeito com 4 regras ao invés de 2, utilizando o is not grande, porque tinha momentos que o meu robô não identificava se ele era médio ou se ele era pequeno. Então ele aplicava o pouco negativo ou pouco positivo e o robô ficava meio estranho na trajetória dele. A regra 6 vai ser quando a distância direita for grande e a frontal for pequena, ele vai ter um ângulo positivo, ou seja, ele vai virar mais brusco para desviar do obstáculo. E isso é válido para a regra 7 também, que seria a distância esquerda no caso, para ele fazer a mesma coisa, só que com um ângulo negativo. E a regra 8 é caso ele entre no impasse. Então, se ele tiver uma distância direita grande, uma distância esquerda grande e uma distância frontal pequena, ele vai escolher virar um ângulo muito positivo. Na parte de simulação do sistema, podemos habilitar o Track Path para que ele mostre a trajetória que o robô está fazendo. Então, quando eu dou Run, ele vai começar reto. Aí, quando ele começar a identificar que a distância direita é grande e a frontal é média, ele vai começar a fazer uma curvatura. Aqui, por causa de alguns pequenos pontos que tem alguma saliência assim, ele não faz uma curva tão perfeita. Mas agora aqui em outros pontos, que já tem uma distância mais uniforme, ele tende a fazer as curvas mais fluida, ele tende a melhorar a sua curvatura. Na segunda passada, podemos perceber que ele tende a ficar mais perto da parede. Aí entram as regras 4 e 5, que tende a distância direita pequena. Então ele vai pegar, fazer as curvaturas e vai tentar melhorar a sua trajetória. Mas em relação ao que estava no sistema antes das regras serem modificadas, ele está muito mais fluida a movimentação do robô.